Aí me vem um camarada e fala assim, mas professor Amaral, a vida ela é cheia de sorte, de azar, alguns têm sorte, outros têm azar. E eu lembro do seguinte, existe uma metáfora que conta que uma vez um menino estava sentado na fazenda do seu pai. Isso aconteceu nos Estados Unidos na época da secessão, na Guerra de Secessão, né? A guerra entre os americanos do norte e os americanos do sul dos Estados Unidos, né? A Guerra de Secessão, vocês sabem, é a guerra civil. Civil é onde os próprios irmãos lutam entre si. O garotinho estava lá sentado, de repente passa o comandante com sua frota montada a cavalo. A Guerra de Secessão se deu na época do Velho Oeste, né? Vocês já viram o filme de Bang Bang, Velho Oeste, né? Passa o comandante com sua equipe, o seu exército, montado, pergunta ao menino, menino, essa égua teve um potrinho, um filhote, você quer ficar com ele porque nós não podemos levá-lo para a guerra. Se levarmos para a guerra ele vai morrer. O garotinho aceitou na hora, né? É como se alguém hoje chegasse para alguns dos nossos rapazes e falasse assim, você quer um carro? Claro, todo mundo quer um carro, né? Locomoção perfeita. E o garotinho ficou feliz. O vizinho do garoto chegou para o pai do garoto e disse assim, poxa, seu filho, hein? Que menino de sorte. Aí o pai do garoto vira para o vizinho e diz, sorte ou azar, o tempo dirá. Passa um pouco do tempo, o garoto feliz com o cavalinho, com o potrinho, e vai cuidando do potrinho, o potrinho cresce, e um dia o potro foge. Fugiu. Chega o vizinho e diz para o pai do garoto, poxa, seu menino, hein? Que garoto de azar. Aí o pai responde para o vizinho, sorte ou azar, o tempo dirá. O vizinho sai assim meio que pensativo, esse homem só sabe responder isso. Passa um tempo, o potro volta com uma manada. Ele havia se tornado o líder de uma manada de cavalos selvagens. Naquela época existiam muitos cavalos selvagens, né, nos Estados Unidos. E volta ele liderando. O menino abre a porteira, os cavalos todos seguem o líder e entram no curral. Chega o vizinho para o pai do garoto e diz, seu menino, hein? Que menino de sorte. E o pai do garoto responde, sorte ou azar, o tempo dirá. O garoto feliz monta no seu cavalo, no seu potro, e começa a caminhar para lá, para cá, né? De repente vai saltar um obstáculo e cai do cavalo, quebra a perna. Chega o vizinho para o pai do garoto e diz, poxa, seu filho, hein? Que menino de azar, ganha um cavalo, o cavalo foge, o cavalo volta com a manada, ele monta no cavalo e quebra a perna. Que garoto de azar! E o pai do garoto diz assim, sorte ou azar, o tempo dirá. Naquela época, havia necessidade de recrutamento de várias pessoas para ir à guerra. E houve naquela cidade a convocação, e todos que tivessem mais de 14 anos de idade deveriam comparecer para se alistar, para ir à guerra. O garoto, já agora com 15 anos de idade, estava com a perna quebrada, e então não pôde ser convocado. Chega o vizinho para o pai do garoto e diz, seu menino, hein? Que menino de sorte. E o pai responde, sorte ou azar, o tempo dirá. Gente, sorte ou azar depende de como nós encaramos as situações que ocorrem na nossa vida, que ocorrem no nosso dia a dia. E a vida é assim mesmo. Ela tem sorte ou tem azar, dependendo da visão que nós temos da vida. Tudo o que acontece pode ser sorte ou azar, depende do que vem depois. O que parece azar no momento pode ser sorte no futuro. Então tire a sua própria conclusão. Sorte ou azar, o tempo dirá. Modificação comportamental.
Esse é o tema básico que nós temos que discutir. Modificação comportamental. Nós temos que ter uma educação comportamental. Aí tem aquele empregado que chega para o chefe e diz: olha, chefe, o meu salário não está compatível com as minhas aptidões. Aí o chefe chega para o empregado e diz: eu sei, mas não podemos deixar você morrer de fome. Você quer receber um valor maior, você quer receber um salário melhor, só que você não faz por onde? Como é que você pode obter algo que você não dá o equivalente em retorno? Tudo na vida é troca. Você imagina o seguinte: para nós respirarmos oxigênio, não é necessário que a planta faça a fotossíntese, que ela pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Não é isso? Ela respira o gás carbônico e expele o oxigênio, enquanto que os seres vivos aproveitam o oxigênio e expelem o quê? O gás carbônico. Então é uma troca. Tudo na vida é uma troca. Para você obter resultados melhores, você tem que dar de si, você tem que ter o empenho. Quantas pessoas ganham salário mínimo e durante 10 anos, 15 anos, 20 anos vão lá e constroem suas casas? Muitas pessoas fazem isso no Brasil. Por quê? Porque elas são persistentes. Elas continuam até alcançar o seu objetivo. Elas não desistem. Houve uma época em que eu selecionava pessoas para trabalhar numa empresa. Então eu aplicava assim dinâmicas, dinâmicas de grupo, como a que nós tivemos aqui. E eu, em uma dessas dinâmicas, eu fiz várias perguntas. Uma das perguntas foi a seguinte: o que você gostaria que falassem de você no seu próprio velório? Várias pessoas responderam várias coisas. Oh, ele era muito bom. Oh, ela era muito boa. Oh, vamos sentir falta. Oh, isso, aquilo. Sempre enaltecendo. Muitas pessoas responderam isso. No entanto, uma pessoa que, quando eu perguntei o que ela gostaria que falassem sobre ela no seu próprio velório, me respondeu o seguinte: eu gostaria que eles dissessem: olha, ele está se mexendo. É claro, né? Queria estar vivo. Isso me fez lembrar o seguinte: teve um camarada que um dia chegou para mim e me pediu um aumento de salário. Aí eu sentei para discutir com ele, mas a argumentação dele foi interessante. Chegou para mim e disse assim: professor Amaral, eu preciso de um aumento porque várias empresas já estão atrás de mim, hein? Aí eu perguntei: é mesmo? Estão atrás de você? E quais são essas empresas? Aí ele me respondeu o seguinte: olha, a empresa de água, a empresa de luz, a empresa de telefone. Não adianta só você querer ter o aumento. Você tem que gerar a sua própria renda. Você tem que gerar o aumento da sua própria renda. Para isso, você deve se preparar. Se você não se preparar, o que acontece? Imagine o seguinte: algumas pessoas perguntam: não, mas professor Amaral, isso aí não está correto. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras. Só que existem aquelas pessoas que pedem um aumento, mas não fazem por onde. Tem pessoas que vivem o dia inteiro reclamando das coisas. Reclamação é péssimo para quem ouve. Passa uma imagem negativa da pessoa. Reclamação é péssimo para quem a faz. Sabe por quê? Porque acaba prejudicando a sua própria imagem. E a imagem que nós temos que passar para as pessoas tem que ser uma imagem de positivismo, de entusiasmo, de alegria, de satisfação com a vida. Literalmente, tem que ser uma imagem de felicidade. Porque você sabe, todos nós aqui sabemos que quando chega alguém e vem com aquela conversa assim, macia, lamuriosa, pede aumento. Todos nós queremos mudanças, mas às vezes nós estamos com um hábito e um comportamento e ficamos presos a esses comportamentos e às vezes não sabemos nem o porquê, qual o motivo que ainda estamos atados a esse comportamento.
Aconteceu uma vez que um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa sala. E nessa sala, eles penduraram no meio da sala, bem no alto, um cacho de bananas. Embaixo, eles colocaram uma escada. Se os macacos subissem, daria para chegar às bananas. Só que é o seguinte, quando os macacos foram lá para subir na escada para chegar no cacho de banana, eles levaram um jato de água fria. Eles desceram todos, foram para os cantos, e assim foi acontecendo até que os macacos não iam mais subir a escada. Os cientistas tiraram o macaco do grupo e introduziram um novo. Assim que o novo macaco entrou na sala, imediatamente ele foi para onde? Ele foi para a escada. Subindo a escada, os outros 4 macacos que estavam lá foram para cima dele e deram uma surra tremenda. Coisa de louco, né? Coisa de macaco, né? E toda vez que ele tentava subir na escada, ele ganhava uma surra, até que ele parou de ir. E foram fazendo isso, trocando os macacos anteriores por novos macacos. Quando colocaram o próximo macaco, os 3 macacos antigos e o macaco que havia sido inserido anteriormente foram lá e deram uma surra no novo macaco. E assim fizeram até que o último dos 5 macacos antigos foi retirado da sala. O que acontecia? Os 5 macacos novos na sala iam lá, toda vez que um macaco novo entrava na sala, eles iam lá e batiam nele. Mas eles não sabiam o motivo. Que coisa interessante, né? Às vezes nós fazemos coisas e nós não nos damos conta do porquê que ainda continuamos fazendo aquilo. Se fosse possível perguntar para algum daqueles novos macacos por que é que eles batiam em quem tentasse subir na escada, com certeza a resposta seria mais ou menos essa: eu não sei não, as coisas sempre foram assim por aqui. É isso, gente. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para os seus companheiros, para que você possa ser uma pessoa que venha a transformar as ações dos seus próprios companheiros.